E aí, meus queridos inscritos e não inscritos? Tudo bem com vocês? Espero que não, espero que sim. Aqui quem fala é o V-Black, e hoje eu trago para vocês a 17ª parte da nossa teoria, ou fanfic, de Eulen Kimetsu. E esse vídeo não vai ter salve, já que os salves ocorrem dia sim e dia não, mas no próximo vai ter, para todos aqueles que pedirem um salve nesse. Lembrando que só vão receber um salve aqueles que pedirem um salve antes das 2 horas da tarde do dia seguinte, já que é de 2 horas que eu finalizo um roteiro. E nos vídeos que aparecem salve, nem adianta pedir um salve nos comentários, porque vai ser em vão. Mas quando tiver um vídeo como esse, que não tem salve, aí sim vocês pedem salve, pra não me dar dor de cabeça depois. E como eu tô enrolando demais nesse comecinho, bora logo começar essa bagaça. O que teria acontecido, se eu fosse para o mundo de Kimetsu no Yaiba? Episódio 17. As novas marcas. A história continua, quando os Hashiras se dividem em 3 times, cada um com 4 pessoas, até que o time do Tanjiro acaba encontrando a Daki e o Gyutaro em cima do telhado de uma casa. E ao olhar melhor, o Tanjiro percebeu que de alguma forma, o Gyutaro estava entrando dentro do corpo da Daki, como se eles fossem um só. E quando Gyutaro termina de entrar no corpo da Daki, ela por sua vez sai dali, pulando entre os telhados das casas, enquanto que o Uzui e a Mitsuri perseguiam ela. Daí o Tanjiro sai dali, e vai atrás de outro Oni junto com o Inosuke, já que segundo os relatos, a Vila dos Ferreiros estava sendo atacada por mais de um dos 12 Kizukis. E depois de procurar por um tempo, o Tanjiro e o Inosuke se encontram com Tokito, e ele para variar, estava todo distraído, olhando para o nada, enquanto que eventualmente piscava o olho. Mas logo Tanjiro com seu olfato super apurado, detecta a presença de um Oni muito forte nas redondezas. Assim, o Tanjiro e o Inosuke vão correndo na direção que o Oni estava, e o Tokito foi logo atrás, já que ele não tinha nada de melhor para fazer. E depois de muito procurar, o Tanjiro se depara com a seguinte cena. Um Oni bizarro estava apreciando com muito prazer o corpo de um homem completamente mutilado, do qual estava espetado com 10 espadas, cada uma em um membro diferente, fazendo com que o sangue escorresse pelo chão, enquanto que o corpo era fixado ao chão pelas espadas. E aquele Oni tinha a seguinte aparência. Ele tinha uma pele com características de um peixe, contendo várias escamas. Ele possuía um olho amarelo em sua boca, e o outro olho em sua testa. E 2 bocas cheias de dentes, no lugar dos olhos. E vários braços bem pequenos, saindo da lateral de seu corpo, como se fossem bracinhos de crianças. E olhando aquilo, o Tanjiro fica em total choque, enquanto que o Tokito não tava nem ligando, pra variar. E ao perceber que o Tanjiro e os outros estavam ali, aquele Oni se apresenta como Gyoko, o Lua Superior 5, e diz logo em seguida, que ia usar os corpos deles para fazer a sua arte. E ouvindo isso, o Tanjiro diz o seguinte, enquanto que olhava para o Tokito e o Inosuke. Pessoal, o nosso inimigo é forte, temos que criar um plano para atacar ele. E na hora o Inosuke diz. Quero nem saber, tu vai morrer agora, ataque Suei no Ouro. Assim, o Inosuke vai para cima do Gyoko, e eles começam uma batalha, da qual o Gyoko estava dando um cacete no Inosuke, e estava dizendo o tempo todo, que ia transformar o Inosuke em uma verdadeira obra de arte, com várias espadas enfiadas em seu corpo, e isso tudo antes de matá-lo devorando a sua cabeça. E ouvindo isso, o Inosuke atacava cada vez mais o Gyoko, com uma fúria imensa, enquanto que usava a respiração da fera, no intuito de cortar o Gyoko. Mas ele desvia de todos os golpes do Inosuke, e o prende em uma bolha de água. Então, o Tanjiro vai até a bolha de água, e tenta libertar o Inosuke, mas o Gyoko não deixa, e vai para cima do Tanjiro, iniciando uma luta entre eles, da qual estava até que equilibrada. E vendo isso, o Tokito tenta libertar o Inosuke daquela bolha de água, e para surpresa dele, o Gyoko se aproxima do Tokito, e o prende em uma outra bolha de água. Enquanto isso, o Inosuke estava pensando no seguinte. Adeus Kamaboko Gonpashiro, no fim das contas, eu não fui forte o suficiente. Mas quando Inosuke já ia morrer, um ferreiro figurante chega perto do Inosuke, e usa uma machadinha para libertar ele da bolha de água.
E assim que o Inosuke saiu da bolha, a máscara dele caiu no chão, revelando o seu rosto peculiarmente feminino. Mas havia algo diferente nele, e se tratava de uma estranha marca azul, da qual havia surgido no lado esquerdo de seu rosto, abaixo de seu olho esquerdo. E a marca tinha o formato de uma espécie de listra, que lembrava muito um tigre. E como vocês já devem ter sacado, aquela era a marca do caçador do Inosuke, ou melhor dizendo, a marca da fera. E depois de um tempo, o ferreiro figurante consegue libertar o Tokito, que por sua vez, também despertou a sua marca do caçador. E com isso, o Tokito e o Inosuke avançam para cima do Gyoko, que por sua vez, nem consegue acompanhar a velocidade daqueles dois, e é brutalmente espancado por 3 caçadores com a marca ativa, até o ponto do Tanjiro cortar todos os braços do Gyoko, e o Inosuke cortar ele ao meio, separando as partes inferiores e superiores de seu corpo. Mas isso não foi o suficiente para matar o Gyoko, que por sua vez, ficou usando o seu Kekinjutsu para entrar e sair de vários potes de cerâmica, dos quais estavam espalhados por todo lado. E prestando mais atenção no Gyoko, o Tokito diz o seguinte, com uma voz de preguiçoso. A sua arte não é nem um pouco atraente, e os seus potes são levemente deformados. E ao ouvir que seus potes eram deformados, o Gyoko fica com uma fúria enorme, e vai para cima do Tokito, usando uma transformação, que deixava ele maior e mais forte. Mas por ele estar com muita raiva, ele não prestou atenção no Tanjiro ou no Inosuke. E para surpresa dele, o Tokito usou a última forma de respiração da névoa, da qual criou uma névoa bem densa no local, e fez o Gyoko ficar com muita dificuldade de enxergar. E foi aí, que o Tanjiro foi para cima do Gyoko, e começou a lutar com o mesmo, só que dessa vez, ele estava usando a respiração do sol e da água ao mesmo tempo, enquanto que forçava o poder da sua marca do caçador ao máximo. Assim, o Tanjiro consegue isolar o Gyoko na porrada, e para finalizar, o Tokito e o Inosuke atacam o Gyoko ao mesmo tempo, com os dois dando um poderoso golpe de espada no pescoço do Gyoko, enquanto que usavam pela primeira vez a técnica do mundo transparente. Assim, a cabeça do Gyoko é cortada, e ele começa a se desintegrar. E com a morte do Gyoko, eles saíram dali, e cada um foi para um canto diferente, enquanto que o Tanjiro tentava encontrar a Daki. E assim que o Tanjiro encontrou a Daki, ela estava no segundo andar de uma casa qualquer, e estava atacando uma mulher figurante. E olhando isso, o Tanjiro vai para cima da Daki, e ela por sua vez usa o seu Kekinjutsu, e manda o Tanjiro para fora da casa com um forte golpe, fazendo com que ele fosse mandado para o meio de uma rua. E assim que o Tanjiro se recupera do golpe da Daki, ela não perde tempo, e sobe em um telhado, enquanto que usava o seu Kekinjutsu para fazer vários ataques, criando vários cortes gigantescos, dos quais estavam partindo várias casas da vila. E em um certo momento, o Tanjiro desvia por pouco de um dos cortes da Daki, enquanto que protegia um figurante. Mas o figurante acaba sendo acertado pelo corte da Daki, e perde um de seus braços. E vendo isso, o Tanjiro fica cheio de ódio, sobe no telhado em que a Daki estava, e começa a atacar ela em uma velocidade insana. E em um certo momento, o Tanjiro consegue acertar um ataque brutal na Daki, do qual acaba arrancando a cabeça dela. E com isso, o Gyutaro sai de dentro da Daki, e começa a lutar contra o Tanjiro, enquanto que a Daki se regenerava, e colocava a sua cabeça no lugar. Mas logo o Uzui chega no local, e ajuda o Tanjiro na luta. E em um certo momento, o Tanjiro fica exausto de lutar, e cai de joelhos na frente do Gyutaro. E ele por sua vez diz o seguinte, enquanto fazia aquela perguntinha ao Tanjiro, enquanto que estendia a sua mão direita para ele. Você lutou bem, garoto, gostaria de se tornar um Oni. E na hora o Tanjiro pensa. Aí, meu Deus do céu, esses caras estão parecendo o testemunho de Jeová, sempre perguntando se o cara quer se tornar um demônio. É a mesma coisa que um crente fanático perguntando. Você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Já no caso desses caras, é mais ou menos assim. Você aceita Muzan como o seu Deus, e aceita o fato de que comparado a ele, você é um mero pedaço de bosta, que deve seguir as ordens dele, até que um dia ele decida te matar.
E depois desse pensamento, o Tanjiro segura na mão do Gyutaro, e ele por sua vez diz: muito bem, garoto, você não vai se arrepender. Mas inesperadamente, o Tanjiro dá uma cabeçada tenebrosa no Gyutaro, fazendo ele perder o equilíbrio, e cair no chão. E vendo a chance, o Tanjiro tenta cortar a cabeça do Gyutaro. A diferença aqui é que pelo fato do Tanjiro estar bem mais forte que na história original, ele conseguiria cortar o pescoço do Gyutaro em uma boa. Mas assim que o Gyutaro foi decapitado, uma figura misteriosa aparece ali, e dá um chutaço no Tanjiro, fazendo ele ir para bem longe. E aquela figura misteriosa era o Sasuke, e ele coloca a cabeça do Gyutaro de volta em seu corpo, enquanto dizia: Tanjiro Kamado, há quanto tempo? E depois de dizer isso, o Sasuke leva o Gyutaro até onde a Daki estava em uma alta velocidade. E assim que a Daki e o Gyutaro ficaram um ao lado do outro, o Gyutaro mais uma vez entrou no corpo da Daki, que por sua vez, começou a correr para bem longe dali, enquanto que dava uma risada de psicopata. E vendo que a Daki fugiu, o Tanjiro fica com muita raiva do Sasuke, e já se prepara para lutar com ele. Mas o Sasuke sai dali correndo, enquanto que dizia o seguinte para si mesmo: missão cumprida, senhor. Enquanto isso, no meu esconderijo, eu estava colocando as mãos sobre uma bola de cristal, enquanto que dizia: muito bem, Sasuke, você cumpriu a sua missão perfeitamente. E logo eu encerro a conexão com Sasuke, enquanto que sentia uma leve dor de cabeça, e tinha a seguinte lembrança. Flashback com: em um certo dia, eu estava conversando com a alma do Mihawk Kibutsuji, e ele me diz algo muito preocupante. Ele disse: Naruto, você com toda a certeza, é a pessoa mais forte que já empunhou a Dama Sangrenta até hoje. Mas aí eu digo: e o que é que isso tem de mais? E o Mihawk diz: é que isso tem um lado bom, e um lado ruim. O lado bom é que você é o único além de mim que pode utilizar a maldição de sangue e outras técnicas especiais que eu tenho, das quais você vai aprender com o tempo. Mas o lado ruim de tudo isso é que aos poucos, a parte do seu DNA que é humano vai virar um novo tipo de DNA, conhecido como DNA vampiro. Em outras palavras, você vai virar parte vampiro algum dia, e algo me diz que esse dia está bem próximo, e cada dia que se passa, você está cada vez mais vampiro, e cada vez menos humano. E quando você não tiver nenhum pingo de humanidade, pode dizer adeus à sua alegria, e à vontade de viver. E a propósito, eu só me suicidei, porque eu havia virado um ser tão poderoso, que ninguém na face da terra era páreo para mim. E por fim, se você não for mais humano, é provável que o sol possa causar algumas queimaduras de leve em você, mas em compensação, será tecnicamente impossível te vencer à noite. Flashback of: eu em meus pensamentos. Preciso continuar humano pelo máximo de tempo possível, para quando a Lilith e eu nos encontrarmos, eu não acabar recusando ela. E depois desse dia, todos os Hashiras voltaram para a mansão das borboletas, junto com o Tanjiro e seus amigos/companheiros. E chegando lá, a Kanai nota que o Tokito estava com aquela estranha marca em seu rosto, e pergunta aos outros Hashiras o que era aquilo, e nenhum deles sabia explicar o que era aquela marca. E foi aí que o Tanjiro explicou tudo sobre a marca, dizendo que ela deixava o usuário extremamente forte e rápido. Observação: o Yorishi não disse ao Tanjiro que a marca reduzia o tempo de vida do usuário. Fim da observação. E após a explicação do Tanjiro, a Kanai entende o que era aquela marca, mas ainda tinha suas suspeitas, e por causa disso, ela disse o seguinte: com licença, Tokito, mas será que eu poderia pegar uma amostra do seu sangue, para fazer um teste? E como o Tokito não estava nem aí, ele deixou a Kanai pegar o sangue dele. E após pegar o sangue do Tokito, ela ficou fazendo alguns testes, e acabou descobrindo consequência do uso da marca. Então ela diz o seguinte ao Tanjiro, o Tokito, e o Inosuke: infelizmente, tenho uma má notícia para vocês. De acordo com os meus testes, vocês vão viver no máximo até os 25 anos, e pelo que eu entendi, se a pessoa já tiver 25 anos ou mais que isso, só vai viver um ano.
E ao saber disso, o Tanjiro fica em total choque, já que ele não esperava que fosse morrer tão jovem. E o mesmo podia se dizer do Inosuke, que estava completamente paralisado, sem poder se mexer. Mas aí a Shinobu solicita a eles fazerem algo, do qual poderia salvar a vida deles, e ainda deixar eles mais fortes. Então a Shinobu diz: que tal a gente usar o sangue do Madara, para parar o efeito negativo da marca, e ao mesmo tempo, dar um aumento ainda maior nas nossas habilidades? E o Tanjiro diz: mas se a gente beber o sangue dele, vamos acabar virando os demônios dele, e teríamos que obedecer a ele. Porém, a Kanai diz: mas e se a gente colocar uma pequena gota do sangue dele sobre a marca do caçador, assim, o efeito negativo seria parado, e um novo tipo de marca seria formada. E como não haviam muitas opções, o Tanjiro diz o seguinte, enquanto que fechava os olhos: se for para evitar morrer cedo, eu aceito o sangue daquele demônio velho. E depois disso, o Inosuke aceita usar o meu sangue, juntamente com Tokito, que mais uma vez não tava nem aí para a situação. Então, a Kanai passa uma pequena gota do meu sangue sobre a marca deles. E na hora, ocorre uma reação inesperada. A marca de cada um deles começa a brilhar mais forte, e agora elas estavam bem mais chamativas, e brilhavam suavemente no escuro. Mas quando Tanjiro já ia dizer que tudo deu certo, eis que ele desmaia, e é mandado para o seu subconsciente, e lá, havia uma sombra preta enorme, com a silhueta idêntica à minha, só que com olhos brilhando em tons de vermelho vibrante. Mas logo o Yorishi aparece ao lado do Tanjiro, e diz o seguinte: Tanjiro, a gente vai ter que lutar contra essa coisa, e caso a gente perca, você irá virar um dos demônios do Madara, mas caso a gente ganhe, as suas habilidades irão aumentar para além dos extremos. E ouvindo isso, o Tanjiro diz: tudo bem então, bora lutar. E o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenha gostado dessa parte, e até o próximo vídeo, se o Deus Jabiroca quiser. Amém.